Hoje não é apenas mais um dia na sua rotina. Se você está ouvindo esta oração, é porque Deus, em sua graça, decidiu te dar mais uma oportunidade de recomeçar, de alinhar o coração, de ajustar a rota e de lembrar que você não está caminhando sozinho. Talvez você tenha acordado com o coração apertado, cheio de pensamentos, preocupado com decisões, cansado de tentar resolver tudo sozinho. Mas agora, por alguns minutos, eu quero te convidar a fazer algo diferente, desacelerar por dentro e deixar Deus falar com você. A palavra do Senhor, em Isaías 30:21, diz assim: Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma voz dizendo: Este é o caminho, andem nele. Essa promessa é como um abraço para quem está confuso. Ela nos lembra que, mesmo quando a vida parece um labirinto, quando surgem bifurcações, quando não sabemos se ficamos ou se avançamos, a voz de Deus continua disponível para nos orientar. Ele não é um Deus distante que observa de longe. Ele é um Pai amoroso que se aproxima, fala, corrige, direciona e consola. Talvez você esteja exatamente assim, tentando ser forte, mas por dentro se sentindo perdido. Por isso, esta oração não é apenas palavras, é um tempo para que o Espírito Santo acalme o seu interior e reacenda a certeza de que Deus ainda está guiando os seus passos. Então, onde você estiver agora, se puder, respire fundo, feche os olhos por alguns segundos e diga em silêncio: Senhor, eu quero ouvir a tua voz hoje. Se essa oração já começou a falar com você, escreva nos comentários: Senhor, fala comigo neste dia. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as próximas orações e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de direção de Deus hoje. Pai amado e eterno, nós entramos agora na tua presença com reverência e gratidão. Sabemos que não merecemos, mas ainda assim o Senhor nos acolhe. Obrigado, Senhor, por mais um amanhecer que nasce como prova da tua misericórdia. Obrigado porque, apesar das lutas que enfrentamos, o Senhor continua sendo nossa fortaleza e segurança. Quantas vezes acordamos sem força, sem direção, sem clareza, mas mesmo assim, tu nos levantas, nos sustentas e nos dás motivos para continuar. Hoje, Pai, queremos declarar algo com sinceridade. Precisamos ouvir a tua voz. O mundo ao nosso redor grita, exige, pressiona. Muitas vozes tentam dominar nossos pensamentos, vozes de medo, de preocupação, de comparação, de dúvida, mas nenhuma delas tem autoridade para acalmar o coração como tem a tua voz. A tua voz muda atmosferas, rearruma pensamentos, reposiciona sentimentos e traz vida onde antes havia desânimo. Tu mesmo disseste, em Isaías 30:21, que quando nos desviarmos para qualquer lado, ouviremos atrás de nós a tua voz dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Que promessa maravilhosa, Pai! Mesmo quando erramos a direção, mesmo quando damos passos precipitados, o Senhor não nos abandona. A tua voz continua nos chamando, nos orientando, nos trazendo de volta ao centro da tua vontade. Quantas vezes, Senhor, caminhamos tentando resolver tudo pela força do nosso próprio entendimento? Quantas vezes entramos em caminhos que pareciam certos, mas que nos deixaram cansados, frustrados ou mais perdidos do que antes? Ainda assim, o Senhor esteve lá, nos guardando, nos protegendo de consequências maiores, nos guiando de volta, mesmo quando não percebíamos. Pai, ensina-nos a silenciar o coração, a calar o barulho das emoções para escutar o sussurro do Espírito Santo. Dá-nos sensibilidade para perceber quando tu nos alerta, quando tu nos corrige, quando tu nos mostra um sinal, quando tu nos impede de andar por uma estrada que não faz parte do teu plano. E que esta oração seja como um bálsamo para a alma de quem está ouvindo agora, que a tua presença envolva, conforte, cure e alinhe tudo o que precisa ser alinhado dentro de nós. Se você sente que essa parte falou com você, escreva aqui nos comentários: Eu preciso da tua voz, Senhor. Senhor, quantas vezes caminhamos por esta vida carregando dúvidas que ninguém vê? Quantas vezes sorrimos por fora, mas por dentro lutamos contra tempestades silenciosas? Às vezes, nos sentimos como se estivéssemos em um cruzamento, parados, sem saber se devemos avançar, retroceder ou esperar. E sinceramente, Pai, muitas dessas incertezas nascem porque nos esquecemos de parar para ouvir o teu conselho. Tu conheces cada pensamento que tenta nos confundir. Tu sabes das noites mal dormidas, dos momentos em que tentamos decidir algo sozinhos e acabamos nos sentindo ainda mais perdidos. Tu sabes quando nosso coração quer fazer o certo, mas a mente está cheia de desencontros. E é justamente nessas horas que a tua promessa em Isaías 30:21 ganha vida dentro de nós. Mesmo quando não sabemos a direção, a tua voz se mantém firme,
dizendo: calma, eu estou aqui. Eu te mostrarei o caminho. Pai amado, queremos aprender a descansar na tua soberania. O mundo nos ensinou a agir rápido, decidir rápido, resolver rápido. Mas tu nos ensinas que às vezes o maior ato de fé é esperar pelo teu tempo. Ensina-nos a confiar sem ver, a obedecer sem entender por completo, a caminhar mesmo quando o trajeto parece escuro, porque sabemos que tu és a nossa luz. Aquieta as inquietações que moram em nós. Acalma a mente ansiosa que quer respostas imediatas. Dissipa o medo de tomar decisões erradas. Afasta a insegurança que diz que não somos capazes. Que a tua voz seja mais alta do que qualquer voz que tente nos paralisar. E quando a confusão tentar nos dominar, que possamos lembrar: não caminhamos sozinhos. O Senhor vai à frente, cuida dos detalhes, prepara o terreno, limpa os obstáculos e revela o propósito no tempo certo. O Senhor não falha. O Senhor não se atrasa. O Senhor não nos abandona no meio da estrada. Que esta oração comece a reorganizar o interior de quem a escuta. Que cada palavra seja como óleo suave sobre a alma cansada, trazendo paz, direção e renovo. Se esta parte falou profundamente com você, escreva nos comentários: Senhor, acalma meu coração. Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos perceber quando és tu quem fala. Quantas vezes, Pai, a tua voz tenta nos alcançar, mas estamos tão cheios de preocupações, tão sobrecarregados com nossas próprias expectativas, que não conseguimos distinguir o teu sussurro no meio do barulho da vida. Queremos, Senhor, aprender a identificar a tua voz como a ovelha reconhece o chamado do pastor mesmo em meio ao caos. Há momentos em que o medo tenta se tornar nosso conselheiro, em que a ansiedade pinta cenários terríveis, em que a mente cria possibilidades que nunca se concretizarão. E é nessas horas que precisamos ouvir a tua voz dizendo: filho, filha, eu estou contigo, não temas. Ensina-nos, Pai, a não dar ouvidos às vozes da dúvida, às vozes da comparação, às vozes do desânimo. Ensina-nos a filtrar aquilo que vem de ti e a rejeitar toda palavra que não carrega a tua paz. Senhor, dá-nos discernimento espiritual para entender quando o Senhor está nos direcionando. Às vezes o teu silêncio nos assusta, mas muitas vezes o silêncio é apenas um convite para confiar. Outras vezes, uma porta fechada não é rejeição, mas proteção. Ajuda-nos a interpretar corretamente os sinais, a perceber quando o Senhor está dizendo: não vá, quando está dizendo: espere, e quando está dizendo: agora é o momento. Permite, Pai, que a tua voz se torne tão familiar para nós que, mesmo se todas as outras vozes desaparecerem, ainda assim saberemos que o Senhor está nos guiando. Que o teu Espírito Santo nos lembre da tua palavra, nos traga à memória as promessas que já foram liberadas e nos fortaleça quando a nossa fé parecer pequena demais para continuar. E se alguém que ora agora está confuso, sem direção, sentindo-se incapaz de tomar decisões, que a tua presença toque esse coração com calma, lucidez e confiança. Que a tua direção seja como um farol iluminando os próximos passos, um passo de cada vez, no ritmo do teu propósito. Se esta parte mexeu com você, escreva nos comentários: Senhor, me dá discernimento espiritual. Assim como está escrito no Salmo 25:4, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Hoje nós levantamos essa mesma oração diante de ti, Pai. Nós reconhecemos que não sabemos tudo, que não vemos o amanhã, que nossos planos são limitados e muitas vezes falhos. Por isso, pedimos humildemente: ensina-nos o teu caminho. Quantas vezes imaginamos que estamos no controle e, quando percebemos, estamos apenas nos desgastando tentando carregar um peso que não nos pertence? Quantas vezes insistimos em trilhar uma estrada porque ela parece lógica aos olhos humanos, mas lá na frente descobrimos que aquela rota nunca fez parte da tua vontade? Pai, nós não queremos mais viver guiados apenas pelo que parece certo. Queremos viver guiados pelo que é certo diante de ti. Se em algum momento, Senhor, tentarmos correr à frente do teu propósito, pedimos que nos corrija com amor. Não nos deixa avançar para caminhos que vão nos ferir, nem permanecer em lugares que não carregam o teu propósito. Que a tua voz seja tão clara que, mesmo quando estivermos distraídos, ainda assim possamos ouvir o teu chamado dizendo: pare por aqui, retorne, não entre, espere ou agora siga. Queremos ser como as ovelhas que confiam no pastor, mesmo quando não entendem o destino. Queremos aprender a obedecer antes mesmo de saber o porquê. Queremos caminhar com fé, sabendo que se o Senhor está conosco, a estrada já é segura, mesmo quando não enxergamos o final dela. Dá-nos coragem para seguir quando o caminho exigir força. Dá-nos paciência quando o caminho exigir espera.
Dá-nos sabedoria quando o caminho exigir escolhas difíceis e que o nosso coração, Senhor, se torne cada vez mais sensível à Tua direção. Que possamos caminhar olhando firmemente para Ti, autor e consumador da nossa fé, confiando que mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua trabalhando nos bastidores da nossa vida. Se essa parte falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, me ensina o Teu caminho. Pai amado, agora queremos nos colocar diante de Ti com sinceridade e quebrantamento, reconhecendo nossas falhas e limitações. Tu conheces o mais íntimo do nosso ser. Nada está oculto aos Teus olhos. Tu sabes dos caminhos tortuosos que escolhemos por precipitação, das decisões que tomamos movidos pelo medo, pela ansiedade ou pela necessidade de respostas imediatas. Quantas vezes avançamos sem Te consultar e depois precisamos lidar com consequências dolorosas que poderiam ter sido evitadas se tivéssemos apenas parado para ouvir a Tua voz. Senhor, pedimos perdão pelas vezes em que achamos que sabíamos o que era melhor, pelas vezes em que confiamos mais em nossa lógica do que em Tua sabedoria eterna, pelas vezes em que tentamos controlar situações que estavam além da nossa capacidade. Quantas vezes, Pai, o orgulho nos impediu de admitir que estávamos indo na direção errada. Quantas vezes o nosso coração teimoso nos cegou a ponto de ignorar os sinais que Tu colocaste no caminho para nos alertar. Mas hoje, diante da Tua presença, queremos deixar tudo isso aos Teus pés. Queremos reconhecer que não podemos caminhar sozinhos. Queremos confessar que somos dependentes da Tua graça, frágeis sem a Tua direção e profundamente necessitados do Teu cuidado. A Tua palavra nos lembra, em 1 João 1:9, que se confessarmos nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso, Pai, clamamos: purifica-nos. Lava o nosso coração da culpa que insiste em nos perseguir. Livra-nos da cegueira espiritual que nos faz insistir em portas que o Senhor já fechou. Retira de nós toda resistência à Tua voz, toda dureza que nos impede de obedecer, todo peso que carregamos sozinhos, porque não tivemos coragem de entregar ao Senhor. Que esta oração seja um marco na vida desta pessoa que agora conversa contigo, que ela sinta o peso sendo retirado, a alma sendo lavada e a certeza de que o perdão do Senhor é real, profundo e restaurador. Se esta parte tocou seu espírito, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego minhas falhas em Tuas mãos. Pai querido, continuamos diante da Tua presença com o coração aberto para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer dentro de nós, pois sabemos que, quando o Senhor toca em áreas profundas, não é para nos envergonhar, mas para nos curar. E hoje, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo continue revelando tudo aquilo que ainda precisa ser tratado no nosso interior. Mostra-nos, Senhor, as raízes escondidas que alimentam nossas inseguranças, nossas recaídas, nossas decisões apressadas e até mesmo nossas tristezas que, sem perceber, tentamos esconder. Quantas pessoas estão ouvindo esta oração, carregando mágoas antigas, lembranças que ainda ferem, palavras que marcaram negativamente, culpas que não foram resolvidas, situações do passado que continuam ecoando dentro da alma. Pai, queremos entregar tudo isso ao Teu cuidado. Queremos permitir que o Senhor entre nesses cômodos internos onde ninguém mais tem acesso. Dores que disfarçamos, memórias que evitamos, medos que não contamos a ninguém. Senhor, toca onde dói. Toca onde a mente tenta esquecer, mas o coração ainda sangra. Toca onde a alma está cansada, onde existe vergonha, onde existe arrependimento, onde existem feridas que se tornaram hábitos e hábitos que se transformaram em prisões. O Senhor é especialista em trabalhar no profundo, em transformar o que parecia definitivo, em reconstruir aquilo que parecia perdido. Pedimos também que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que possamos enxergar com clareza aquilo que ainda tenta nos afastar da Tua voz. Talvez sejam relacionamentos tóxicos, influências erradas, ambientes que não edificam, pessoas que roubam a nossa paz, hábitos que nos distanciam da Tua presença. Dá-nos coragem para cortar o que precisa ser cortado e sabedoria para restaurar aquilo que deve ser restaurado. E Pai, cura o nosso interior. Remove traços de rejeição, sentimentos de inferioridade, marcas da infância, feridas emocionais que se transformaram em limitações na vida adulta. Tira de nós a necessidade de aprovação constante, o medo do abandono, a dependência emocional, a carência que nos faz aceitar menos do que merecemos em Ti. Renova o nosso espírito, fortalece a nossa identidade e nos mostra quem realmente somos, filhos amados do Deus vivo. Se essa palavra
tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, cura meu interior. Senhor, continuamos diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes buscamos respostas em tantos lugares, menos no lugar certo, a Tua presença. Quantas vezes procuramos conselhos humanos antes de dobrar os joelhos? Quantas vezes nos deixamos influenciar por opiniões, expectativas, pressões e, sem perceber, colocamos a Tua voz em segundo plano? Pai, hoje queremos corrigir isso. Queremos aprender a colocar o Teu conselho em primeiro lugar, a buscar em Ti a direção antes de consultar qualquer outra fonte. Muitas vezes, Senhor, fomos guiados pela pressa, outras vezes pela carência, outras pelo medo de perder oportunidades. E nessas tentativas impetuosas de resolver tudo sozinhos, nos esquecemos que a Tua paz é o verdadeiro sinal de que estamos no caminho certo. A Tua paz não mente, não engana, não confunde. Quando ela está presente, sabemos que o Senhor está direcionando. Quando ela se distancia, é o Teu alerta dizendo: espere, não avance ainda. Pai, queremos pedir algo especial: sensibilidade à Tua paz. Que possamos discernir a diferença entre algo que parece bom aos olhos humanos e algo que realmente vem do Teu coração. Dá-nos maturidade para não nos movermos apenas pelo que parece vantajoso, bonito ou urgente. Livra-nos das ilusões do mundo, das armadilhas emocionais, das decisões precipitadas que parecem solução, mas se tornam peso depois. E se alguém que ora agora está se sentindo distante, achando que errou demais, que perdeu oportunidades, que desperdiçou chances por não ter te ouvido antes, Espírito Santo, toca esse coração. Mostra a essa pessoa que ainda existe caminho, ainda existe restauração, ainda existe graça, ainda existe direção. Nada está perdido quando colocamos nossa vida novamente nas Tuas mãos. Assim como o filho pródigo foi recebido de braços abertos, nós também cremos que o Senhor nos recebe com misericórdia quando voltamos. Não importa o quanto achamos que nos desviamos, importa que hoje o Senhor está chamando de volta, está curando, está alinhando, está restaurando. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, quero ser guiado pela Tua paz. Pai amado, assim como o filho pródigo encontrou o caminho de volta e foi recebido com amor, nós também desejamos retornar completamente ao centro da Tua vontade. Sabemos que muitas vezes nos afastamos não porque queríamos Te abandonar, mas porque o medo, a pressa ou as distrações da vida falaram mais alto do que a Tua voz. Mas hoje, Senhor, reconhecemos que não há lugar mais seguro, mais verdadeiro e mais cheio de paz do que estar no Teu caminho. Por isso, pedimos: renova a nossa mente, restaura os pensamentos que foram moldados por mentiras que acreditamos ao longo dos anos. Remove as ideias distorcidas que carregamos sobre nós mesmos, sobre o futuro, sobre o Teu amor. Quantas pessoas, Pai, vivem prisioneiras de narrativas que não vêm de Ti, palavras duras que escutaram, rejeições que marcaram, comparações que feriram. Mas hoje nós Te pedimos: limpa tudo isso, substitui cada mentira por uma verdade da Tua palavra. Assim como Davi clamou no Salmo 51:10, nós também dizemos: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Queremos estabilidade emocional, firmeza espiritual, coragem para avançar e sensibilidade para recuar quando o Senhor disser que é hora. Queremos ser guiados não por impulsos, mas pela Tua direção. Senhor, tira todo desânimo, toda culpa desnecessária, toda vergonha que tenta nos paralisar. Quebranta o nosso coração, mas reconstrói o nosso espírito. Que possamos sentir o renovo vindo do alto, o sopro do Teu Espírito trazendo vida novamente às áreas que estavam secas, apagadas, esquecidas. E Pai, se alguém que ora agora acha que não merece uma nova chance, que já errou demais, que perdeu o direito de sonhar, toca profundamente. Mostra que ninguém está longe demais para o Teu amor. Não existe queda que o Senhor não possa levantar. Não existe desvio que o Senhor não possa corrigir. Não existe coração quebrado que o Senhor não possa restaurar. A Tua graça alcança onde nossos pés não conseguem chegar. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, renova meu coração e minha mente. Pai amado, a Tua palavra nos ensina que somos um só corpo em Cristo, chamados a levar as cargas uns dos outros e a interceder pelos nossos irmãos. Por isso, agora queremos nos colocar na brecha por
aqueles que amamos e por todos que fazem parte desta comunidade de fé. Sabemos que ninguém caminha sozinho e que cada vida aqui representada carrega desafios que muitas vezes não são visíveis aos olhos humanos, mas são totalmente conhecidos pelo Senhor. Intercedemos primeiro pelas famílias. Quantos lares têm enfrentado conflitos silenciosos, distâncias emocionais, mágoas antigas que nunca foram tratadas? Quantas casas vivem sob o peso da instabilidade, da falta de comunicação, da frieza espiritual? Pai, entra nesses lares com tua paz. Acalma tempestades internas, quebra barreiras invisíveis, derruba muros erguidos pela dor e restaura relacionamentos marcados por incompreensão. Traz reconciliação entre pais e filhos, cura entre irmãos, renovo entre casais. Que cada lar seja um ambiente onde a tua presença seja sentida, onde a tua voz seja respeitada e onde cada decisão seja guiada por ti. Oramos também por aqueles que enfrentam crises no casamento. Senhor, tu és o Deus que une, que fortalece o amor, que reconstrói aquilo que parecia perdido. Se existe desconfiança, cura. Se existe frieza, aquece. Se existe distância, aproxima. Se existe dor causada por palavras duras ou atitudes impensadas, traz perdão e restauração. Que cada casal aprenda a ouvir a tua voz juntos, e não apenas individualmente, para que caminhem alinhados no propósito. E lembramos dos solteiros, Pai. Muitos carregam o desejo de encontrar alguém segundo o teu coração, mas também enfrentam a solidão, a espera e, às vezes, a pressão da sociedade. Guarda-os, Senhor. Livra-os de relacionamentos motivados pela carência, pela ansiedade ou pelas circunstâncias erradas. Dá sabedoria para esperar, discernimento para escolher e paz para confiar no teu tempo. Senhor, queremos apresentar também todos os irmãos e irmãs que participam desta oração. Pessoas que talvez estejam passando por crises internas, por batalhas emocionais que ninguém imagina, por decisões difíceis, por fases de silêncio e confusão. Que o Senhor abrace cada coração com consolo e direção. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários. Eu apresento minha família e meus relacionamentos ao Senhor. Pai amado, continuamos diante da tua presença, intercedendo por vidas que enfrentam situações delicadas e, muitas vezes, dolorosas. Queremos agora apresentar ao Senhor aqueles que lutam contra enfermidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Tu és o Deus que sara, o médico dos médicos, aquele que toca onde nenhum remédio alcança, aquele que restaura o que parecia perdido. Senhor, estende tua mão de cura sobre cada pessoa que ora agora pedindo alívio, força e esperança. Quantos pais estão vivendo dias difíceis por causa da dor? Quantos estão em hospitais, em tratamentos longos, encarando diagnósticos preocupantes? Quantos tentam ser fortes, mas no fundo estão cansados? Pedimos que a tua presença seja real para eles agora, que sintam o teu toque que alivia, o teu sopro que fortalece, o teu amor que sustenta, que cada célula, cada órgão, cada pensamento e cada sentimento seja alinhado pela tua voz, que declara cura e restauração. Oramos também por aqueles que se encontram prostrados pela tristeza profunda, pessoas que vivem batalhas emocionais intensas, como ansiedade, depressão, solidão, medo. Pai, abraça esses corações. Mostra a eles que não estão sozinhos, que o Senhor está perto dos quebrantados, que o Senhor enxuga lágrimas que ninguém vê, que o Senhor sara dores que ninguém compreende, que essa pessoa sinta agora um renovo vindo do Espírito Santo, como se um novo fôlego estivesse sendo soprado dentro dela. Lembramos também dos que vivem na solidão, idosos esquecidos, pessoas abandonadas, corações que raramente são lembrados. Que o Senhor coloque pessoas certas no caminho delas, pessoas cheias de sensibilidade, compaixão e amor. Que esses lares, de idosos ou não, sejam visitados pela tua presença de paz, de consolo e de esperança. Pai, intercedemos ainda pelos que vivem nas ruas, debaixo de condições tão difíceis, sem abrigo, sem proteção, sem conforto. Olha por eles, Senhor. Dá dignidade, alimentos, oportunidades. Levanta pessoas e ministérios que sejam instrumentos de amor, não apenas de caridade, mas de transformação. Que essas vidas escutem, mesmo que pela primeira vez, a verdade poderosa de que não
foram esquecidos pelo Senhor. E lembramos dos que estão em luto, dor profunda, vazios na alma, noites silenciosas que parecem intermináveis. Espírito Santo, consola, abraça, acolhe e levanta aquele que hoje mal consegue ficar de pé. Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu creio na tua cura e no teu consolo. Pai querido, agora queremos apresentar diante de ti a área que para muitos é uma das maiores fontes de preocupação: a vida financeira, o trabalho e os sonhos profissionais. O Senhor sabe como essa área mexe com a nossa estabilidade emocional. Sabe quando o coração aperta diante das contas, quando a mente se cansa tentando encontrar soluções, quando o medo do amanhã fala mais alto do que a fé. Mas hoje, Pai, queremos declarar que essa parte da nossa vida também pertence a Ti. Obrigado, Senhor, por tudo que já nos deste até aqui, pela comida na mesa, pelo teto sobre nossas cabeças, pela roupa que vestimos, pelas oportunidades que já vivemos, pelos livramentos que nunca soubemos que aconteceram. Mesmo nos dias mais difíceis, quando parecia que faltaria, o Senhor sustentou. Mesmo quando não entendemos como, a Tua provisão nos alcançou. E assim como está escrito em Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Nós lembramos que a nossa fonte nunca foi o salário, o patrão, a empresa ou o cliente. A nossa fonte é o Senhor. Pai, pedimos por estabilidade financeira. Livra-nos da escravidão das dívidas, da ansiedade que consome a alma, das decisões impulsivas que nos roubam a paz. Ensina-nos a ser sábios administradores, responsáveis, organizados e, ao mesmo tempo, generosos e sensíveis à Tua voz. Mostra-nos caminhos para reorganizar a vida financeira, dá clareza nas escolhas, fecha portas de engano e abre oportunidades alinhadas ao Teu propósito. Oramos por aqueles que estão buscando um emprego. O Senhor conhece a dor de esperar uma resposta, de entregar currículos, de enfrentar entrevistas, de lidar com o sentimento de incapacidade. Pai, abre portas onde não há. Torna caminhos possíveis onde só vemos obstáculos. Dá graça diante dos empregadores, renova a força e reacende a esperança no coração de quem está desanimado. Lembramos também daqueles que já estão empregados. Que o ambiente de trabalho seja leve, saudável, justo. Livra-os de perseguições, injustiças, fofocas, pressões desnecessárias. E que mesmo diante de desafios, o coração permaneça firme no Senhor. Capacita-os com criatividade, foco, excelência e sabedoria nas decisões. Pai, cuida de tudo, do trabalho, da renda, dos projetos, dos sonhos, dos novos começos. Que cada passo financeiro seja tocado pela Tua direção. Se essa oração falou com você de alguma forma, comente aqui. Senhor, cuida também da minha vida financeira. Pai amado, agora queremos interceder por todos aqueles que carregam responsabilidades maiores. Empresários, empreendedores, autônomos, profissionais liberais, líderes e pessoas que precisam tomar decisões importantes todos os dias. O Senhor conhece o peso que cada um deles carrega. Sabe das noites mal dormidas, das preocupações com prazos, contas, funcionários, metas, instabilidades e incertezas. Nada disso é desconhecido para Ti. E por isso pedimos, derrama a sabedoria do alto sobre cada pessoa que ora agora pedindo direção. Senhor, muitos estão cansados de tentar, cansados de esperar, cansados de lutar. Às vezes, os desafios parecem grandes demais, o mercado difícil demais, a concorrência pesada demais. Mas Tu és o Deus que abre caminhos no impossível, o Deus que traz estratégias novas quando todas parecem esgotadas, o Deus que ilumina ideias que podem mudar destinos. Que cada empreendedor seja guiado não pelo medo, mas pela Tua visão. Que cada decisão seja tomada com calma, discernimento e segurança na Tua voz. Oramos também por aqueles que carregam o desejo de começar algo novo, mas sentem receio de falhar. Pai, se o sonho nasceu no Teu coração, confirma. Se ainda não é tempo, dá paz para esperar. Mas se o momento é agora, fortalece, impulsiona, dá coragem para dar passos de fé. Livra dessas pessoas todo medo paralisante, toda insegurança, toda comparação que rouba a motivação. E que, quando surgirem obstáculos, porque eles sempre surgem, o Senhor transforme cada um deles em aprendizado e crescimento, não em motivo para desistir. Pedimos ainda, Pai, que o Senhor traga equilíbrio, que os empreendedores não sacrifiquem a saúde, a família, a vida espiritual ou a própria paz em busca de resultados. Que aprendam a descansar no Senhor, a respeitar limites, a equilibrar trabalho e vida, e que cada conquista seja acompanhada de gratidão e humildade,
humildade, reconhecendo que toda capacidade vem de ti, como está escrito em Deuteronômio 8:18. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá capacidade para produzir riqueza. Guia as mãos, administra os pensamentos, direciona cada passo, cada investimento, cada parceria, que tudo esteja debaixo da tua vontade. Se algo dessa oração falou com você, escreva nos comentários: Senhor, guia meus passos também nos meus projetos. Pai amado, agora queremos levantar declarações espirituais sobre a nossa vida, porque sabemos que a tua palavra é viva, eficaz e não volta vazia. Declaramos com convicção e fé que não estamos caminhando sozinhos. O Senhor é o Deus que fala, que guia, que instrui e que ilumina o caminho daqueles que confiam na tua voz. Mesmo quando nossos olhos não veem, o teu Espírito está trabalhando. Mesmo quando o cenário parece confuso, o teu propósito continua de pé. Assim como está escrito em Isaías 30:21. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma voz dizendo: Este é o caminho, andem nele. Nós tomamos posse dessa promessa. Declaramos que os nossos ouvidos espirituais serão sensíveis à tua voz. Que não caminharemos baseados em impulsos, emoção ou influência externa, mas guiados pelo teu Espírito Santo, que nos mostra o que fazer, como fazer e quando fazer. Repreendemos, em nome de Jesus, toda a confusão mental, toda a indecisão paralisante, todo medo que trava passos, toda insegurança que rouba oportunidades. O Senhor não é Deus de confusão, o Senhor é Deus de ordem, de clareza e de sabedoria. Por isso declaramos que cada área da nossa vida, emocional, familiar, financeira, ministerial e profissional, será guiada pelo teu conselho e sustentada pelo teu cuidado. Pai, afirmamos com ousadia que somos as tuas ovelhas. E como diz João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Queremos ser esses filhos obedientes, que não se deixam levar pelas vozes do mundo, mas que seguem firmes na direção da tua palavra. Mesmo quando o caminho parecer estreito, mesmo quando o processo for doloroso, nós não desistiremos, porque confiamos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Se alguma porta se fechar, entenderemos que foi proteção. Se outra se abrir, discerniremos se é direção. Em tudo reconheceremos tuas mãos. E se vierem dias escuros, lembraremos que a tua voz é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E é essa luz que queremos seguir, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Se essa mensagem fortaleceu a sua fé, escreva nos comentários: eu escolho seguir a voz de Deus todos os dias. Pai amado, chegamos ao final desta oração com o coração aquecido pela tua presença e a alma renovada pela tua voz. Obrigado, Senhor, por cada verdade revelada, por cada lembrança de que não estamos sozinhos, por cada toque do teu Espírito que alinhou nossos pensamentos, acalmou nossa mente e fortaleceu a nossa fé. Nós te agradecemos porque, mesmo quando nos desviamos, mesmo quando nos perdemos entre tantas escolhas e caminhos, o Senhor permanece fiel, dizendo com ternura e firmeza: este é o caminho, ande por ele. Hoje, Pai, queremos selar tudo o que oramos com gratidão e esperança. Declaramos que sairemos desta oração mais leves, mais atentos, mais conscientes da tua direção. Que cada pessoa que ouviu estas palavras possa sentir um renovo interior, uma paz que excede todo entendimento e uma clareza espiritual que só pode vir do Senhor. Que a partir de agora, nossos ouvidos sejam mais sensíveis, nossos passos mais firmes e nossas decisões mais sábias. Não porque somos fortes, mas porque o Senhor nos guia. Senhor, que esta oração seja uma bússola espiritual para todos que a ouvirem. Que ela continue ecoando no coração durante o dia, durante a semana, durante os momentos de incerteza. Que mesmo após o amém, o Espírito Santo continue falando, orientando, abraçando, revelando, direcionando e confirmando o teu propósito. Que sonhos sejam reacendidos, que medos percam força, que dúvidas sejam silenciadas e que a confiança no Senhor floresça de novo. Pai, visita cada lar representado aqui. Derrama tua bênção sobre famílias, relacionamentos, finanças, decisões, saúde, projetos e caminhos. Que a tua presença continue habitando nesse coração que agora ora contigo. Que a tua luz ilumine todos os passos. Que a tua voz seja sempre mais forte do que qualquer outra. E que o teu amor seja a base de tudo o que vivermos a partir deste momento. E agora, eu quero falar com você que está aqui até o fim dessa oração. Se essa mensagem abençoou sua vida, escreva nos comentários: eu recebo a direção de Deus.
Deixe também o seu pedido de oração. Nós estamos aqui para interceder por você. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho para receber as próximas orações e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir a voz de Deus hoje. Isso ajuda a transformar vidas e leva a palavra mais longe. Que a paz do Senhor esteja sobre você. Que Deus te abençoe poderosamente e que possamos caminhar juntos na próxima oração. Pela graça de Deus, em nome de Jesus. Amém.